Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 9 de julho de 2022, sábado. A doutrina social da Igreja e os populismos, um tema do qual não podemos escapar às vésperas das eleições. A estratégia populista, com a vinculação direta da massa de eleitores a um líder que promete resolver os problemas gerados pelo fracasso do sistema democrático, pode ser utilizada tanto pela esquerda quanto pela direita. O Observatório Socioantropológico Pastoral do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, acaba de publicar Democracia e Neopopulismos, Alternativas para superar a polarização na América Latina. Não se trata de um texto da própria Conferência Episcopal, mas sim de um documento de trabalho para ajudar a reflexão dos bispos e de toda a comunidade católica. Salta aos olhos a pergunta: por que a Igreja deve se preocupar com um tema tão claramente político, tão problematicamente partidário? A doutrina social católica deixa claro que o amor cristão é muito concreto e nos impele a colaborar na construção do bem comum, que é a razão de ser da política. Nesse caminho, sem envolver-se com opções partidárias, a Igreja reconhece que a democracia é o sistema de governo que mais colabora com o bem comum. Sendo assim, vê com suspeitas tendências populistas que parecem pôr em risco as nossas democracias. O que é o populismo? O termo populista é muito aplicado em sentido pejorativo aos adversários, nunca aos aliados. Dos 5 presidentes brasileiros eleitos diretamente depois do regime militar, apenas Fernando Henrique Cardoso não foi criticado por seus adversários como populista. Lula e Bolsonaro foram os mais associados ao populismo, mas a crítica também foi aplicada a Collor e a Dilma Rousseff. O populismo é uma estratégia de chegada ao poder em regimes democráticos. Caracteriza-se pela canalização por parte de um líder social da insatisfação e do ressentimento dos pobres e ou da classe média contra as elites políticas e econômicas. É tão mais eficiente quanto maior o desencanto e a frustração com o desempenho dos políticos, geralmente tidos como interesseiros e corruptos, e a fragilidade da máquina pública em garantir a justiça e o bem-estar da população. Democracia implica em controle social, e nossa democracia brasileira é fraca. A maioria dos eleitores não acompanha o desempenho dos políticos eleitos e os candidatos mais votados são frequentemente personalidades midiáticas, sem o histórico de engajamento social ou lideranças comprometidas com esquemas de poder tradicionais. A ineficácia da justiça quando se trata de condenar e punir corruptos demonstra a força dos esquemas corporativistas, consolidados no próprio arcabouço legal, que, em nome da defesa do indivíduo contra as arbitrariedades do Estado, frequentemente criam condições para acobertar a corrupção. Apesar da insistência das mídias e até da justiça eleitoral, a maioria dos partidos continuam fragmentados, organizados numa perspectiva corporativista e não programática, e estão entre as instâncias consideradas menos confiáveis pela população. Nas eleições atuais, esse desencanto com os políticos e os partidos se evidencia na dificuldade da chamada terceira via, que é mais do que um caminho intermediário entre extremismos de esquerda e de direita, a defesa das elites políticas institucionalizadas frente às lideranças personalizadas ou personalistas de Lula e Bolsonaro. Uma ameaça à construção democrática. A estratégia populista, com a vinculação direta da massa de eleitores a um líder que promete resolver os problemas gerados pelo fracasso do sistema democrático, pode ser utilizada tanto pela esquerda quanto pela direita. O lado perdedor é sempre a própria democracia, pois a sua convicção de fundo é autoritária. O populismo atrela a mudança a uma determinada liderança pessoal, inibe o fortalecimento político das várias instâncias da sociedade organizada, tidas como ameaças a quem está no poder. Além disso, o governante populista, tendo se viabilizado sem o necessário suporte institucional e com uma base social forte, mas pouco articulada, termina enredado no corporativismo e no clientelismo das elites políticas tradicionais, repetindo esquemas fisiológicos que não consideram o bem comum. O populismo pressupõe a lógica dos nós contra eles, de certa forma inevitável em sua estrutura discursiva, dificultando a construção de consensos necessários à organização da sociedade,
ao desenvolvimento social e econômico, ao culpabilizar o outro por todos os problemas sociais e econômicos, inibe a reflexão crítica e a construção do realmente novo. Implica numa adesão crítica ao discurso do líder e do seu grupo, associando-se à disseminação de fake news, notícias falsas e a deturpação da realidade. Menos evidente é o perigo que o populismo apresenta para os próprios valores que pretende defender. Numa sociedade livre e plural, o convencimento é muito mais convincente que a mera imposição. O controle dos meios de comunicação social ou da máquina estatal só é realmente eficiente quando articulado com um discurso capaz de convencer a população, em particular os jovens. O populismo, porém, uma vez no poder, imagina que o simples controle social pode garantir os valores que defende. Com isso, no plano cultural, permite a erosão gradual desses valores e inibe a busca construtiva de novos caminhos. A superação do populismo na doutrina social da Igreja. O termo populismo era pouco presente na doutrina social da Igreja Católica até recentemente. Contudo, a valorização das organizações sociais ou dos corpos intermédios, os termos usados até a publicação do compêndio da doutrina social da Igreja nos números 356 e 357, a insistência na participação e a ênfase da sociedade organizada como contrapeso ao poder tanto do Estado quanto dos mercados indicam claramente uma desconfiança em relação ao populismo. Como um bom senso tipicamente católico, o Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, observa que líderes populares que conseguem transformar as estruturas injustas são um bem para a sociedade. Contudo, podem se revelar muitas vezes como demagogos que enganam o povo ao invés de servirem ao bem comum. Ideólogos de direita tendem a ver a demagogia populista em qualquer tentativa de aumentar a participação popular e melhorar a distribuição de renda da população. Ideólogos de esquerda tendem a ver demagogia populista em qualquer defesa da ordem social ou dos valores morais tradicionais. O fato é que a população quer justiça social, condições de vida dignas, respeito a seus valores morais, segurança, saúde, bem-estar social. Grande parte dos nossos problemas de engajamento vem da tendência dos grupos políticos de lutarem por algumas bandeiras e não levarem outras em consideração. É comum se dizer no Brasil que o povo não sabe votar. O problema maior, contudo, é que as elites não sabem governar, deixando o povo sem opções e entregue a líderes populistas de esquerda ou de direita. Governos populistas são, de certa forma, um ponto de passagem no processo de amadurecimento democrático na América Latina. Isso não quer dizer que sejam obrigatórios, mas sua recorrência e duração depende, em grande parte, da capacidade de políticos e instituições democráticas conseguirem atender a população em suas reivindicações básicas. A superação dessa situação só poderá acontecer com o aumento da participação, o fortalecimento em todos os níveis das organizações sociais e a formação de lideranças políticas cada vez menos personalistas e mais comprometidas com o bem comum, tanto de direita quanto de esquerda. Muitos instrumentalizam o religioso e a religião com os seus extremismos. Implicamos em ter lideranças sociais realmente empenhadas em escutar a população, reconhecendo tanto as suas necessidades quanto os seus valores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queriam aprender a orar. Então Jesus resumiu para eles em prece os 10 mandamentos. Se acreditar em Deus for esperar um mundo diferente, lá onde não há ricos por demais e onde não há mendigos, lá onde ninguém pisa no irmão e todo irmão se sente gente, lá
lá onde o cidadão vai onde quer e sem correr perigo. Se acreditar em Deus for apostar que o mundo tem conserto, que o ser humano é bom e mesmo se ele errar ainda vale a pena. Se acreditar em Deus é crer num Pai que nos criou e apostou em nós, então pode escrever que eu assino. Eu creio em Deus porque eu tenho esperança. É este o catecismo que eu ensino. Eu creio em Deus porque eu tenho esperança. É este o catecismo que eu ensino. Se acreditar em Deus for esperar um mundo diferente, lá onde não há ricos por demais e onde não há mendigos, lá onde ninguém pisa no irmão e todo irmão se sente gente, lá onde o cidadão vai onde quer e sem correr perigo. Se acreditar em Deus for apostar que o mundo tem conserto, que o ser humano é bom e mesmo se ele errar ainda vale a pena. Se acreditar em Deus é crer num Pai que nos criou e apostou em nós, então pode escrever que eu assino. Eu creio em Deus porque eu tenho esperança. É este o catecismo que eu ensino. Eu creio em Deus porque eu tenho esperança. É este o catecismo que eu ensino.